Começando então. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra. E hoje estamos recebendo a Naira com a palestra As Interseccionalidades da Crise do Clima e do Racismo Ambiental. Seja muito bem-vinda e passo a palavra a você. Muito obrigada, bom dia a todas e todes. Uma alegria estar aqui ministrando essa palestra. Vou me apresentar para que vocês consigam linkar quem vos fala a trazer esse conteúdo. Eu me chamo Naira, sou uma mulher negra e cis. Caso alguém não me veja, eu sou uma mulher negra de pele clara, uso dreads na cor preta, uso óculos redondinho, da cor preta também, e estou com uma blusa branca coloridinha aqui, com detalhes vinho, rosa e lilás. Bem, eu sou filha da Ana, sou mãe do Kainan, tenho 26 anos de idade, sou especialista em sustentabilidade e clima, sou deslocada climática do evento extremo ocorrido em Petrópolis em fevereiro de 2022. Atualmente eu resido aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, vivo em Ponte Aérea, Rio, São Paulo e Brasília. Sou fundadora do Instituto do Clima, que nasce a partir da minha experiência enquanto sobrevivente e deslocada climática do evento extremo de Petrópolis. Venho aí há alguns anos trazendo essa temática de crise do clima, de racismo ambiental, de cidadania, de deslocamento climático, de direitos humanos, de uma forma mais acessível e mais democrática, com foco principalmente nos grupos mais vulnerabilizados que a gente entende que precisa ter acesso a esses conhecimentos. Além disso, sou redatora também do projeto de lei que foi protocolado recentemente pela deputada federal Érica Hilton. Nós, do Instituto do Clima, qual sou fundadora e diretora executiva, apoiamos, né, não só a redação desse projeto, mas todo o processo para que ele saísse ali do campo das ideias e se tornasse um projeto com visão nacional, trazendo ali a política nacional de deslocamento climático, e venho ministrando cursos, palestras, oficinas sobre essas temáticas em diversas esferas da sociedade, no setor privado, no setor público, enfim, no terceiro setor. A gente acha que é muito importante todos estarem balizados e alinhados quando a gente fala de crise do clima. Além disso, sou embaixadora da Brasil Conference em Harvard e MIT, e também sou professora da disciplina de emergência climática na pós-graduação da PUC Minas. É um prazer estar aqui com vocês, e abro aqui para poder trazer um pouquinho da minha experiência, né, no caso de Petrópolis. Caso vocês não se lembrem, Petrópolis, em 2022, foi palco de uma das maiores tragédias climáticas do país, né? Petrópolis é uma das cidades da região serrana do Rio de Janeiro com maior risco geológico registrado, né? Ali já tem uma linha do tempo ali de diversos eventos extremos e desastres socioambientais. No entanto, 15 de fevereiro foi o marco da cidade em relação ao impacto, à perda de vida, à perda econômica, a impacto na infraestrutura, e a gente sabe que a tendência é piorar. Eu gosto sempre de trazer o vídeo que eu vou passar no próximo slide, porque existe uma cultura de esquecimento, e essa cultura que eu acho que é extremamente importante nós combatermos, porque quando acontece um evento climático extremo, aquele território, aquelas comunidades, elas são visibilizadas durante o tempo curto de que a água está alta, de que o barro ainda está molhado. Logo após, esse território, essas pessoas são esquecidas. É o que eu chamo de cultura do esquecimento. E para combater isso, eu sempre trago esse vídeo para que a gente relembre o impacto desses eventos climáticos extremos e desastres socioambientais nesses territórios e nessas pessoas. Então, eu peço aqui 2 minutinhos de atenção de vocês, para que a gente consiga todo mundo estar balizado aqui sobre esse evento climático extremo. E aí, você passar.
Gente, caiu todas as casas aqui na Frei Leão. Por favor, alguém consegue pedir ajuda? A gente não consegue ligar para bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa. Caiu tudo! Sai daí, pô! Sai daí, gente! Sai daí! Olha, meu Deus do céu, meu Deus! Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Meu Deus do céu, tá descendo tudo! Minha mãe do céu! Bem, sei que as imagens são fortes, mas é extremamente necessário que a gente consiga relembrar para não esquecer, né? Parece redundante, mas é importante, porque eu questiono vocês e quero que vocês mandem aqui no chat. Quem lembra? Quem fala hoje sobre Petrópolis? Após esse evento climático extremo que deixou mais de 230 pessoas mortas, ainda restam desaparecidos, centenas de pessoas desabrigadas, outras centenas, assim como eu e minha família, deslocadas. Quem fala sobre isso? É extremamente necessário visibilizar pessoas e territórios que foram afetados por eventos climáticos extremos e desastres socioambientais. E aqui, rapidamente, para todo mundo ficar na mesma linha, eu vou trazer conceitos básicos que vai nortear aqui essa nossa jornada de conhecimento. Os eventos climáticos extremos, eles são fenômenos meteorológicos que ocorrem em um volume muito fora dos níveis considerados normais. Então, a gente tem visto cada vez mais chuvas extremas, tempestades, ondas de calor, deslizamentos, ou seja, são fenômenos que eles estão ficando cada vez mais intensos e cada vez mais recorrentes. Assim a gente chama eventos climáticos extremos. Racismo ambiental foi um termo que a gente vai ver mais lá para frente, cunhado na década de 80 pelo professor Benjamin Franklin Chaves Jr., para poder se referir no impacto desproporcional e direto das externalidades ambientais negativas. E aqui a gente fala de diversas facetas: a falta de moradia digna, a falta de saneamento básico, né, a exposição a resíduos tóxicos, a exposição ao impacto a grandes empreendimentos, a comunidades historicamente negligenciadas. E aqui eu destaco comunidade negra, indígena, quilombola, caiçara, mulheres, crianças, pessoas em vulnerabilidade social, né, que são afetadas de uma forma completamente desproporcional e de uma forma direta. E são esses os grupos que hoje estão excluídos dos espaços de formulação de políticas públicas e de decisão, quando a gente para poder analisar. Né? Justiça climática, outro termo também cunhado por Robert Bullard, um professor também norte-americano, que fala sobre nenhum grupo de pessoas, incluindo étnicos, raciais ou de classe, deve suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais e climáticas negativas, bem como das resultantes da omissão do Estado, ou seja, nenhum grupo deve sofrer com as consequências dessa maneira, né? Considerando aí, quando a gente fala, não existe desastre natural, não existe incidente, né? Tudo acontece por uma falta de ação, seja do Estado, seja do município, seja da União, né? E essas pessoas, elas não devem suportar essas consequências, né, dessa maneira desproporcional. Então, assim a gente se refere à justiça climática. Interseccionalidade é a lente, a percepção da compreensão de que a nossa identidade ela é moldada por múltiplos fatores, como raça, gênero, classe, e isso se cruza e influencia as nossas experiências, tanto de discriminação quanto de privilégio. Eu me considero como exemplo aqui. Eu sou uma mulher jovem, sou uma mulher negra, sou uma mulher bissexual, então eu tenho 3 fatores aqui que me colocam em maior vulnerabilidade de sofrer racismo, de sofrer bifobia, né, de sofrer etarismo também, né, porque tem o etarismo tanto para pessoas mais velhas quanto para pessoas mais jovens também, né, então a interseccionalidade é essa visão mais sistemática do todo, quando a gente fala de pessoas, isso é muito importante. Bem, voltando aqui para o case de Petrópolis, né, 15 de fevereiro, nós tivemos ali 258 milímetros de chuva em apenas 3 horas, o que é um recorde, é muita chuva em pouco tempo. Esse número foi superado logo após, no ano seguinte, 2023, no litoral de São Paulo, e agora, mais recentemente, no Rio Grande do Sul, em que a gente registrou no Rio Grande do Sul mais de 1.000
milímetros de água. Eu não consigo nem mensurar essa quantidade de água, tanto que a gente viu ali o impacto que teve em todo o estado gaúcho, né, nesses últimos meses. Foram mais de 238 mortos, mais de 1.117 desabrigados. 4 dias de chuva resultou em 1 bilhão de perdas, apenas 4 dias, 1 bilhão de perdas. Isso é muito importante destacar, segundo o Sebrae. E como eu disse, Rio de Janeiro tem ali Petrópolis como uma das cidades mais vulnerabilizadas quando a gente fala de desastres socioambientais e eventos climáticos extremos. Eu trago essas duas fotos para poder ilustrar. A foto aqui do lado direito se refere ao condomínio onde eu morava, na União Indústria, apenas 20 minutos de chuva. Essa era a perspectiva que eu tinha da janela do meu apartamento, né, o nosso condomínio completamente inundado. Enquanto o meu condomínio era inundado, 2 ônibus eram arrastados pela força da água, onde mais centenas de pessoas faleceram por conta disso. Então, é muito importante trazer também, que eu sempre falo, apesar de ter perdido tudo, de ter sobrevivido, de ter sido um evento completamente traumático, que remodelou minha vida, minha experiência, não só minha, mas do meu filho, da minha mãe, da minha família, eu estou viva. A gente perde tudo, mas a gente, né, você com a vida, você recupera os bens materiais. Já as outras pessoas, como no vídeo que eu apresentei inicialmente, né, como vocês puderam ver, uma comunidade inteira sendo soterrada, essas pessoas elas não tiveram como recomeçar suas vidas, elas perderam o bem mais precioso, que é a vida. Então, existe um marcador muito específico de quem vive e quem morre. É o que a gente vai ver mais à frente. E trazendo um overview aqui, porque apesar de nós aqui sabermos, eu imagino que para vocês estarem aqui, vocês tenham essa visão partilhada, né, sobre a verdade da crise do clima no Brasil e no mundo, há pessoas que ainda negam, né? Então, eu trago aqui um overview simples, de uma visão do mundo de recortes básicos de 2022, 2023 e 2024, como tempestades na Alemanha, né, que é um país considerado desenvolvido, mas que vem sofrendo também, de uma maneira muito impactante, as consequências do aquecimento global. Incêndios florestais por toda a Europa, que vem dizimando ali Espanha, Portugal. Mais recentemente, tivemos no Paquistão mais de 1.000 mortos e 1/3 do país inundado, uma das maiores tragédias do mundo também, quando a gente para poder falar no impacto da crise do clima, né? Então, é algo que não está acontecendo só no nosso território, está acontecendo no mundo inteiro. Quando a gente traz Brasil, 15 dias no Brasil, ali em BH, mais de 80%, choveu mais de 80% do esperado em dezembro. Próprio Petrópolis, em 2022, os 238 pessoas que faleceram por conta do evento climático extremo. Minas, 138 cidades em situação de emergência. Eu aprendi nas aulas de geografia que no Brasil não tinha terremoto, não tinha tremores sísmicos, e nós vivenciamos isso no ano passado. Tremores foram registrados por moradores, tivemos ali um impacto, e as coisas estão acontecendo. E quando a gente fala de crise do clima, é importante trazer 2 fatores, imprevisibilidade e incerteza. Eu gosto muito de trazer esse estudo aqui do Reino Unido. Em 2022, o Reino Unido vivenciou ondas de calor extrema esperadas para 2050. Ou seja, os cientistas previam que aquilo ali iria acontecer em 2050, aconteceu em 2022, ou seja, 28 anos antes do previsto. Quando a gente fala da crise do clima, a gente precisa ter esses 2 fatores de forma bem nítida. Muitas vezes o que a gente espera que pode acontecer nos próximos 50 anos, pode acontecer nos próximos 5. A gente não tem, essa certeza, essa exatidão de quando as coisas vão acontecer. E é por isso que nós precisamos estar preparados, e a gente vai falar mais à frente sobre adaptação climática, sobre redução de perdas e danos, sobre essa visão, em prol dos direitos humanos, pensando em pessoas. Aqui também eu trago um pouquinho dessa crise histórica que o Rio Grande do Sul está vivendo. As chuvas que abalaram agora nos últimos meses no Rio Grande do Sul foi uma das mais históricas do país, quando a gente fala de impacto, quando a gente fala de ver todo um estado paralisado, todos os seus setores, afetados por conta de uma chuva sem precedentes, de eventos climáticos extremos sem precedentes. E como aqui traz essa manchete, essa chuva no Rio Grande do Sul foi mais concentrada e intensa do que uma cheia histórica em 1941. Ou seja, a gente está falando de uma abertura de precedentes que a gente nunca viu.
E uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar é: a crise do clima é uma crise de direitos humanos sem precedentes. Eu vou repetir isso aqui algumas vezes para que vocês saiam com essa informação internalizada. E, diferente de outras coisas que a gente já viveu enquanto humanidade, como epidemias, peste negra, Covid, a crise do clima não tem como a gente voltar nos livros de história e ver o que as pessoas fizeram. A crise do clima é o maior desafio da nossa geração. A gente nunca viveu algo dessa natureza. Então, a gente precisa trazer novas visões, trazer novas soluções, refinar as tecnologias e ferramentas que nós temos para poder lidar com esse cenário que a gente nunca vivenciou antes. Vou pedir também mais um minutinho aqui de vocês para assistir esse vídeo, para que a gente consiga também relembrar e deixar vivo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para que não aconteça o que vem acontecendo em todos os outros estados do Brasil, da cultura do esquecimento, né? A gente precisa visibilizar novamente essas pessoas e esses territórios. Catástrofe aterrorizante no Rio Grande do Sul e o estado clama por socorro. Pessoas estão perdendo suas vidas e outras acabaram de perder tudo o que construíram ao longo de anos. Cidades estão submersas à água, inúmeras pontes cedendo à força da natureza, estradas desmoronando, animais perdidos e milhares de pessoas desabrigadas. Agora mais do que nunca, o Rio Grande do Sul precisa de você. Procure um órgão público na sua cidade e ajude com doações de alimentos, produtos de higiene, roupas, ajuda financeira também através da vaquinha disponível no link da minha bio. E claro que se você não tiver condições de ajudar com doações, as suas orações são muito importantes nesse momento. Eu e todo o nosso estado contamos com a tua ajuda e pedimos a Deus que proteja todos nós e dê força para aquelas pessoas atingidas por essa grande catástrofe. Bem, quando a gente fala, né, de impacto, os eventos climáticos extremos, eles deixam diferentes impactos nos afetados. Aqui a gente pode trazer alguns percentuais, como maior pobreza, né? Existe ali um percentual de maior perda nas riquezas de pessoas pobres versus pessoas mais ricas. A gente está falando ali de 18% vezes 3% com menor acesso a crédito e a seguros. A gente está falando de um cenário de insegurança alimentar. Mais de 3 milhões de brasileiros serão levados à pobreza extrema até 2030 por causa das mudanças climáticas, e novamente a gente volta para aquele fator de imprevisibilidade e incerteza, que aqui, essa estimativa dessa pesquisa de 2030, mas pode ser 2025, pode ser 2028, não é? E habitação, mais de 6 milhões de pessoas perderão suas casas, também nessa pesquisa que diz até 2030, se tornando deslocados climáticos, assim como eu e minha família. O impacto na saúde, né, 50% dos afetados desenvolvem ansiedade ou depressão, né, além de uma maior exposição a doenças como dengue, malária, leptospirose. E quando a gente para poder ver o perfil desses brasileiros e o perfil de brasileiros em áreas de risco, a gente compreende que nós temos um percentual maior de pessoas negras nessas posições, né? Vemos também que mulheres respondem pelo domicílio ali, estão na classe D e E. Hoje nós temos, né, grande número de mulheres chefiando famílias, e uma renda, né, média domiciliar per capita que é quase abaixo do que a gente tem como média, né? Então, existe ali um impacto desproporcional dentro desses grupos. E quando a gente fala desse contexto, é importante mensurar, e aqui eu trago algo prático. Petrópolis, novamente. Após o evento climático de 2022, a gente se deu o trabalho no Instituto do Clima de fazer uma linha do tempo, vendo ali, né, desde 1988 a 2022, quantas pessoas foram afetadas com esse recorte de eventos climáticos extremos. E chegamos ao número de 670 mortos por eventos climáticos extremos. E quando a gente foi perfilar, né, ver os marcadores sociais comuns dentro dessas pessoas, nós chegamos a marcadores como raça, etnia, classe, endereço. Isso não é acaso, isso é racismo ambiental. A maioria das pessoas que morreram por eventos climáticos extremos eram pessoas negras, eram pessoas em vulnerabilidade social, eram pessoas residentes em áreas de risco, eram pessoas que não tinham, né, acesso ali ao básico, quando a gente fala, né, de violação básica de direitos humanos, como moradia digna, como saneamento básico, como infraestrutura básica para poder viver. E, novamente, aqui relembrando que a gente falou do conceito básico, o racismo ambiental é essa discriminação direta ali e o impacto direto e desproporcional a minorias étnicas, né? E aí a gente está falando, novamente, comunidade negra, indígena, quilombola, caiçara, que não só está ali
exposta a todos esses tipos de violação, mas também a essa exclusão sistemática, né, quando a gente fala de formulação e execução de políticas públicas e ambientais. Como eu disse, aqui está um trechinho de um artigo que eu escrevi lá em 2022, que eu destaco a crise do clima como uma crise de direitos humanos sem precedentes, porque ela acentua ainda mais o racismo ambiental, as desigualdades e injustiças sociais, e não tem como a gente ignorar isso, né? E apesar do Benjamin ter cunhado esse termo lá em 1980, aqui vocês podem vê-lo, né, associar a pessoa ao termo, o racismo ambiental acontece no Brasil desde os processos de invasão, colonização, destruição, quando os portugueses desembarcaram na nossa costa, né? Trazendo ali toda a exploração junto aos corpos negros indígenas, né? Fazendo ali toda a invasão no nosso território, e a gente sabe quem mais sofreu com esse processo, né, de colonização: comunidade negra, indígena, quilombola, caiçara, ribeirinha. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, há marcadores sociais específicos: raça, gênero, endereço, etnia. Então, a gente precisa sempre linkar que existe um marcador de quem vive e quem morre diante de eventos climáticos extremos. Naira, por que você não morreu no evento climático extremo de Petrópolis? Porque eu não estava numa área de risco. Certamente, se eu tivesse no Morro da Oficina, como vocês vão ver mais à frente, eu e minha família teríamos morrido. Então, existe sim um marcador de quem vive e quem morre, né? E isso é importante a gente destacar. Novamente, aqui, apesar de eu gostar de trazer Benjamin como o cunhador desse termo do racismo ambiental, no Brasil nós temos matriarcas, grandes mulheres à frente de uma agenda de combate ao racismo ambiental, que já falavam de racismo ambiental antes desse termo ter sido cunhado. E aqui eu vou destacar a Mãe Beata, que é uma Ialorixá de terreiro, que trazia ali toda essa visão, né, do racismo ambiental dentro de uma perspectiva de terreiro, sempre falou muito de direitos humanos, de direito à terra, de direito à cidade, né? Dulce Maria, que hoje, se eu não me engano, está no Ministério das Mulheres, que também sempre falou sobre o impacto, né, negativo ambiental e a falta também de acesso, né, se parar para poder analisar, as crianças de comunidades e periferias não têm acesso a um ambiente ecológico seguro, a áreas verdes, a parques. Isso é racismo ambiental também, né? Nilma Bent, que também é uma grande ativista, vem aí há muitos anos trazendo também as visões dos impactos desproporcionais e diretos ambientais nas comunidades negras, indígenas e quilombolas. E é importante relembrar que nós temos também no Brasil diversas matriarcas e diversos outros ativistas que também já falam e falavam desse termo muito antes dele ter sido cunhado lá nos Estados Unidos. E aqui, essa imagem que vocês estão vendo é do Morro da Oficina, em Petrópolis, esse que eu comentei, onde mais de 140 pessoas morreram, apesar do dado oficial que saiu na época no município ter registrado apenas 80 pessoas ali, em média 80, 90 pessoas mortas, a própria comunidade informa que mais de 140 pessoas morreram. E a gente retorna ao ponto do processo de desenvolvimento desigual das cidades. É importante mensurar que as pessoas não moram em áreas de risco porque querem, as pessoas moram nessas áreas porque não têm opção, porque falta uma política de habitação acessível, democrática, para que essas pessoas vivam em áreas seguras, áreas dignas. Ninguém gosta de morar em área de risco, ninguém gosta de morar em área insalubre. Então, é para cair por terra essa falácia de que a pessoa faz a casinha dela lá no alto do morro porque ela queria, ela sabia. Não. Essas pessoas, elas vão habitar esses lugares por falta de opção, né? E isso remonta algo que acontece em todo o Brasil, esse processo de desenvolvimento das cidades. E aí eu teria que dar uma outra aula aqui, de 2 horas, para poder falar do processo de favelização, do pós-abolicionismo, que expulsou, né, a comunidade negra e indígena das áreas seguras para habitar áreas insalubres, áreas precárias. Então, a tragédia de Petrópolis, ela evidenciou o racismo ambiental e as formas desiguais pelos quais os grupos historicamente negligenciados estão completamente vulneráveis por essa omissão do Estado, por essa omissão, né, sistêmica que os empurra para essa situação de vulnerabilidade. E aí, quando acontece um evento climático extremo, são essas pessoas que vão morrer. Eu chamo também a crise do clima e o racismo ambiental como um novo genocídio diante dos corpos negros, indígenas e quilombolas. Né? Porque quando a gente pega um evento climático extremo, numa mesma comunidade, 140 pessoas morreram no mesmo dia. Me fala se isso não é um genocídio.
né? Então, é extremamente importante que nós vejamos as circunstâncias e situações dentro das lentes adequadas. E sempre batendo na mesma tecla, para que vocês internalizem e consigam propagar isso aqui após essa palestra. Populações pretas, pobres, periféricas, indígenas, quilombolas, em vulnerabilidade social, são as que mais sofrem diante de eventos climáticos extremos, e recebem todo o impacto e depois não têm infraestrutura nenhuma para poder recomeçar suas vidas. Então, é importante que nós estejamos alinhados e balizados dentro dessa mesma visão. Aqui fazendo um overview, né, em relação às facetas do racismo ambiental. Como eu disse, racismo ambiental é um pacote de coisas, não é uma situação isolada em si. No Instituto do Clima, hoje, a minha atuação, ela tem a ênfase na crise do clima. Por quê? Porque a gente entende a crise do clima só como essa crise sem precedentes, como algo histórico e algo urgente que acentua todas as desigualdades. No entanto, racismo ambiental também é a falta de moradia digna, como eu já disse, a falta de uma política urbana habitacional, a falta de saneamento básico, a exposição a consequências negativas de grandes empreendimentos, como a gente viu já, rompimento de barragens, minérios, Vale, Samarco, Brumadinho, né? A falta de demarcação de terras indígenas e quilombolas é racismo ambiental, quando a gente para poder analisar, né, que os povos tradicionais indígenas morrem para poder ter seus territórios ali conservados, suas culturas preservadas, né, assim como os quilombolas, que também, na mesma luta de terem as suas terras, né, demarcadas, a exposição a diversas externalidades negativas, como a resíduos tóxicos, a empreendimentos ali que vão trazer uma consequência negativa às comunidades locais ali presentes e aos próprios eventos climáticos extremos e outros desastres socioambientais. E aqui só fazendo um paralelo rápido da diferença de desastre socioambiental para evento climático extremo, o desastre socioambiental ele acontece num nível de impacto um pouco menor, mas ainda assim a perda de vida há impacto. Quando a gente vê uma manchete de chuva de 2 horas mata uma família em Angra dos Reis, por exemplo. Isso é um desastre socioambiental. O evento climático extremo, ele tem como sua característica o impacto, né, um pouco maior, mais pessoas morrem, é um maior milímetros de chuva, é algo um pouco mais intenso, mas ainda assim é importante destacar que os desastres socioambientais também impactam a vida das pessoas, das comunidades, e também precisa ter, né, essa visibilidade. Bem, eu vou passar aqui rapidamente por causa do tempo, tá? Quando a gente fala de comunidade negra, como eu disse, as pessoas não moram em áreas de risco porque querem. Tem esse livro que eu gosto muito e recomendo que todos leiam, do Gilberto Maringoni, que fala sobre o destino dos negros após a abolição, né? Como após a Lei Áurea, os negros foram libertos. Os negros que foram libertos, eles foram buscar moradias em regiões precárias, afastadas dos bairros centrais das cidades. Isso, por causa do processo de desenvolvimento ali desigual e também da falta de reparação pós-escravidão. Pensem, o Brasil foi um dos países que mais traficou seres humanos na história. A gente está falando de maior tráfico de seres humanos do mundo, né? E quando houve ali a assinatura da Lei Áurea, não houve uma reparação, né? Não houve uma política de reparação para que as pessoas tivessem ali os seus direitos garantidos e minimamente, né, pudessem recomeçar as suas vidas, né, de forma livre. Então, essa campanha, né, abolicionista, nos fins do século XIX, ela mobilizou vastos setores da sociedade brasileira. No entanto, depois ali, de 13 de maio de 1888, os negros foram abandonados à própria sorte, sem a realização de reformas que o integrassem socialmente. Por trás disso, havia um projeto de modernização conservadora, que não tocou no regime do latifúndio e exacerbou o racismo como forma de discriminação com esses grupos, né, a comunidade negra indo habitar áreas insalubres, precárias, como forma de resistência, porque não havia essa política de integração social como deveria ter tido. Né? Então, quando a gente fala do processo de favelização, que eu vou passar aqui bem rápido, a favela é o retrato do racismo ambiental normalizado e banalizado no cotidiano, né? E é algo que a gente olha e finge que não vê. Porque o processo de surgimento das favelas, que se chama favelização, é uma expressão das desigualdades sociais, porque manifesta no espaço geográfico das cidades, na qual a população economicamente menos abastada passa a residir em áreas precárias, né, em função da ausência de renda familiar necessária para garantir
as mínimas condições de vida em qualquer outro lugar. Então, quando a gente fala da falta de moradia digna, da falta de saneamento básico, da falta de acesso a um ambiente ecologicamente seguro, né, de espaços verdes, a favela é esse espaço, apesar de ser um espaço de resistência, sim, mas ainda assim é um espaço, né, em que você vê diversos direitos humanos sendo violados. E é importante a gente ver isso dentro da lente do racismo ambiental. Os povos indígenas, eu gosto muito dessa tarja, né, que a gente venciou agora recente em relação ao marco temporal, né, que fala somente para quem ocupou, se essa tese fosse realmente constitucional, portugueses nem teriam desembarcado no Brasil, não teriam invadido as nossas terras. Né? E o marco temporal, para quem não sabe, o objetivo dessa tese era estabelecer um prazo específico para determinar se os territórios indígenas deviam ser reconhecidos como terras indígenas, porém, essa tese é completamente ilegal e inconstitucional. De acordo lá com o artigo 231 da Constituição Brasileira, são reconhecidos os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que o habitam, sem qualquer menção a prazos específicos. E é importante mencionar que o marco temporal, ele iria beneficiar, abrir uma brecha ali para o legislativo, para a construção de rodovias, hidrelétricas e outras obras de infraestrutura dentro de terras indígenas. Esse é um artigo que eu escrevi também lá em 2022 no LinkedIn, recomendo que todos leiam, que trata desse assunto de uma forma mais acessível, da forma que você consiga entender, né, como existe ali o interesse de retirar os povos indígenas dos seus territórios para construir grandes empreendimentos. Então, é extremamente importante ter a visão que isso também é racismo ambiental. E, como eu disse, a própria falta de demarcação de terras indígenas é racismo ambiental. A Constituição Federal está lá dizendo que a moradia digna é um direito garantido. E é garantido? A gente sabe que não é. Né, o direito mais violado, quando a gente para poder analisar, que nós temos mais de 4 milhões de pessoas em áreas de risco no Brasil, em moradias insalubres. Então, a falta de demarcação de terras indígenas é racismo ambiental. Aqui eu trago também a Tchai Suruí, que é uma ativista indígena, que fala dentro de uma lente que eu gosto muito particularmente, né, como a gente precisa evitar o desaparecimento da história, da comunidade, da cultura e dos conhecimentos das populações tradicionais. E tem essa frase que ela falou durante a COP26, que me impactou muito, que é a visão da crise do clima dentro da perspectiva indígena. Porque a gente que está aqui na Babilônia, como eu disse, como eu gosto de dizer, na verdade, né, que é a selva de concreto, a gente percebe a crise do clima de uma forma, mas quem está lá na floresta percebe de outra. E ela fala: meu pai, o grande cacique Almir, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes, a terra está falando, e elas nos diz que nós não temos mais tempo. Né? Hoje, os povos suruís têm cerca de 2 mil indígenas em todo o Brasil. É extremamente importante a gente trazer a visibilidade para esses povos, assim como os quilombolas. Em 2022, a gente teve o primeiro recenseamento histórico do IBGE, trazendo ali, né, um número de 386 mil quilombolas contados, né, foi o primeiro balanço do censo de 2022, trazendo esses dados que foram muito inéditos da demografia quilombola, e eles também sofrem, não só com a falta de demarcação de suas terras, mas também do racismo e da violência racial, que estrutura esse processo histórico de privação de políticas públicas e de direitos que os afetam. Então, eles também vivenciam o racismo ambiental, né, se manifestando ali nos territórios quilombolas deles, né, que estão completamente expostos a eventos climáticos extremos e áreas de risco de desastre socioambiental, como inundações, queimadas, né, como ondas de calor, que ocorrem ali dentro dos quilombos e que muitas vezes a ajuda nem chega, como a gente viu agora recente no Rio Grande do Sul, comunidades indígenas e quilombolas completamente isoladas, sem conseguir receber ajuda, embarcações não chegavam, helicópteros não chegavam, e esses povos ali completamente isolados. É importante também, quando a gente fala de crise do clima, de falar de interseccionalidade, senão a gente vai estar falando de uma forma superficial, né? Ano passado, se eu não me engano, vou precisar da ajuda de vocês aí em relação a datas, essa memória aqui não é tão boa, mas eu lembro que estava acontecendo o Lollapalooza enquanto o Acre estava debaixo d'água, né? Mais de 3 mil pessoas desabrigadas, 11 mil pessoas desalojadas, o Estado ali completamente paralisado, e as pessoas na grande mídia, nas redes sociais, falando sobre
o line-up, os artistas que viriam para o Lollapalooza. Não houve comoção, não houve ali mobilização de ajuda a esse território afetado. Isso tem nome, isso é racismo ambiental e xenofobia. A gente consegue notar uma diferença de comoção quando acontece um evento climático extremo no norte, no nordeste, ou quando acontece no sudeste, ou quando acontece no sul. A gente está vendo no Rio Grande do Sul agora uma mobilização nacional, isso é maravilhoso, as pessoas precisam se mobilizar, precisam ajudar territórios afetados pelos eventos climáticos extremos. Só que essa boa prática, ela também tem que se aplicar a outros territórios, como o Norte e Nordeste. Agora, recentemente, Maranhão e Sergipe, ao mesmo tempo que estava acontecendo os eventos climáticos no Rio Grande do Sul, também estava sendo afetado. E quem estava falando de Maranhão e Sergipe? Questiono aqui para vocês ouviram? E é sobre isso, a gente precisa combater as peculiaridades, as especificidades do racismo ambiental e da crise do clima dentro da realidade do nosso Brasil. E hoje o Brasil ele sofre com isso. Né? Petrópolis, quando aconteceu em 2022, todo o Brasil se reuniu ali, se mobilizou para poder ajudar Petrópolis. Essa mesma atitude ela tem que acontecer quando acontece um evento climático extremo no norte e no nordeste do Brasil. Aqui, ó, nossos bastidores aqui ajudando. Foi no final de fevereiro, exatamente, o desastre no Acre. E trazendo uma visibilidade aqui em relação ao Brasil hoje, provavelmente esse número já se atualizou, tá? Mas nós temos cerca de 4 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco no país. Isso é um número trazido ali pelo governo, pelo Ministério da Integração e do Serviço Geológico, e o número de brasileiros em áreas de risco é maior do que a população do Uruguai. Então, a gente está falando de muitas pessoas, milhões de pessoas que no próximo evento climático extremo vão morrer, estão em áreas de alto risco. Outras formas de racismo ambiental, a gente fala aqui rapidamente de Brumadinho, né? Tem um estudo que eu gosto muito, que é Minas Não Há Mais, é uma avaliação dos impactos e dos aspectos econômicos e institucionais do desastre da Vale na bacia do Rio Paraopeba, que traz um dado muito interessante quando eu li esse estudo, que 63,8% da população atingida na área dos primeiros quilômetros do caminho do Rejeito em Brumadinho era majoritariamente de pessoas não brancas. E o que é isso? Eu pergunto para vocês. Isso é racismo ambiental. Esse estudo do perfil e raça e renda da população afetada pelo rompimento da barragem, né, ele indicou que os maiores afetados pela tragédia foram a população negra e de baixa renda. E aí um dos pesquisadores, um dos autores desse estudo, ele fala, há um padrão no Brasil e no mundo também de que grandes impactos acontecem, a maioria dos afetados, né, geralmente em lugares onde a população negra e não branca é majoritária, é quase que regra. E no caso de Brumadinho, né, no desastre de Brumadinho, isso se repete. Então, na área atingida ali pelos primeiros regentes, 63,8% da população era de pessoas não brancas. Esse índice ele é superior às médias da população municipal e estadual, quando a gente para poder colocar esses percentuais em voga. Então, é extremamente importante a gente ver esses fenômenos, essas tragédias, esses impactos, de uma forma mais profunda e não superficial. Assim como Mariana. Assim como eu digo que a gente precisa combater a cultura do esquecimento, eu pergunto, quem fala sobre o desastre de Mariana hoje? E aí eu trago o relato do Mauro Marcos Silva, que ele deu para a revista Leia, que fala, essa Marco veio nos anos 70, em pouco mais de 2 anos instalou na região diversas minas e projetos de exploração. Depois de matar uma comunidade toda, como fez em 2015, ela sequer entregou uma única casa do reassentamento de Bento Rodrigues que ela destruiu, mesmo depois de 6 anos. Então, quando o interesse é explorar, lucrar e ganhar, tudo é rápido, tudo funciona. Mas quando o interesse é devolver um pouco da vida que foi tirado naquele território, quanto mais demorar, melhor, pois assim as coisas vão se dissolvendo com o tempo. E aqui, relembrando alguns números desse desastre, foram 19 pessoas mortas, 41 cidades afetadas em Minas Gerais e no Espírito Santo, 3 reservas indígenas atingidas, né, os povos indígenas Krenak, Tupiniquim e Guarani, mais 240 hectares de mata, 1.000 hectares de mata atlântica ali afetados, mais 50 milhões de rejeitos de mineração foram ali despejados em terrenos e rios, enfim, um impacto gigantesco. E quem fala sobre Mariana hoje? Quem fala sobre pessoas como Mauro Marcos Silva, que foram, né, tiveram suas vidas remodeladas, mudadas por causa, né, de um desastre dessa natureza?
E existe outro aspecto, quando a gente fala de crise do clima, que é a falta de apoio. Por exemplo, Petrópolis. 6 meses após a tragédia em Petrópolis, muitas famílias retornaram para áreas de risco, e as obras de contenção nem haviam sido começadas ainda. Mesma coisa no Rio Grande do Sul agora. A gente sabe que centenas de milhares de pessoas não vão poder voltar para suas casas, para os seus territórios. Por onde essas pessoas vão? Se elas não tiverem ajuda, elas não podem ficar num abrigo para sempre, correto? Sem opção, essas pessoas vão para onde? Elas retornam para áreas de risco. Então, ano passado, a gente fez uma incidência na medida provisória do Minha Casa Minha Vida, Instituto do Clima, junto com o Instituto Marielle Franco, com o apoio do mandato de Duda Salabert, para incluir um critério de prioridade, né, no maior programa habitacional do país, que é o programa Minha Casa Minha Vida, para que pessoas afetadas por eventos climáticos extremos, desastres socioambientais e pessoas residentes em áreas de risco sejam consideradas, tenham um critério de prioridade de acesso a esses programas de uma forma mais facilitada, né? E isso a gente entende como uma medida de reparação. Vou pedir um minutinho aqui, tá? Depois você edita, porque meu filhote está aqui atrás de mim. Sem problema. Voltei. Aí depois vocês cortem aí, que eu vi uma perninha dele passando aqui. Quando a gente fala de direito à moradia, não é só porque está na Constituição que é um direito dado, né? Como eu já disse no início aqui da nossa jornada, está lá na Constituição, mas é um dos direitos mais violados, né? Que a gente vê aí centenas de milhares de pessoas sem moradia digna. Então, é um direito que a gente precisa conquistar, realmente ir atrás, pressionar para poder fazer valer. E é importante também trazer a visão de Amazônia para além da floresta, né? Muito se vê apenas falando de Amazônia como pulmão do mundo. Sim, verdade, mas nós temos asfalto, urbanismo também na Amazônia. Então, apesar da Amazônia ser mais conhecida por sua floresta, né, que é uma das maiores entre as tropicais do mundo, cerca de 75% da população dos estados da Amazônia Legal Brasileira, que inclui toda a região norte, mais parte do Maranhão, estão na zona urbana. Então, parece haver um esquecimento de que à beira dos rios, abaixo entre aquele verde que pode ser visto ali dos aviões, existe uma enorme diversidade do uso do solo, com cidades de diferentes escalas articuladas entre si. Essa é uma matéria que saiu no Nexo Jornal, e um dos ativistas que participou dessa matéria trouxe essas falas que eu sempre gosto de trazer, para a gente lembrar que existe asfalto também na Amazônia e outras formas de impacto quando a gente fala da crise do clima, de pessoas vivenciando a crise do clima de diferentes formas e aspectos. Outra provocação que eu trago é: estamos todos no mesmo barco quando a gente fala de crise do clima? A periferia, as comunidades tradicionais, né, sofrem ali com diversas questões, desde a violência policial, desde a violação básica ali dos direitos humanos, uma sobreposição de opressões, como diz a Karina Penha, que também é uma ativista climática que eu gosto bastante, né? E quando a gente acentua a crise do clima nesse território, né, as pessoas ali se veem com um pouco que tem ameaçado. E é sempre bom lembrar, ela fala, estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco, porque tem gente de navio e tem gente de canoa. E aqui eu trago, para poder ilustrar essa frase, no evento extremo de São Paulo, no litoral de São Paulo, né, turistas ali desembolsaram 30 mil por voo para deixar o litoral norte, enquanto muitas famílias ali de São Sebastião e outros territórios afetados estavam pagando R$ 20 no litro da água. Não tinha como sair dali, né? Assim como no Maranhão, 8 mil pessoas ali, 8 mil famílias, na verdade, ficaram desabrigadas, e muitas delas em abrigos, sem nenhum tipo de infraestrutura para poder ir para algum outro lugar, né? Senão ali os abrigos disponibilizados pelo município, pelo estado. Então, é importante destacar que nós não estamos no mesmo barco. Tem gente de navio e tem gente de canoa. E é importante também trazer uma visão que eu gosto muito, que é a abordagem territorial do Milton Santos. Para mim é um dos grandes, enfim, o mestre da geografia do Brasil, e ele traz uma visão que eu gosto muito, que o território não é apenas um conjunto de sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território ele tem que ser entendido como território usado, não o território em si.
porque o território usado é o chão mais a identidade. E a identidade é sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. E eu me identifico muito com isso, porque quando eu fui forçada a migrar, a me deslocar de Petrópolis para cá, onde eu estou atualmente com a minha família, eu senti um pouco desse impacto na minha identidade. É diferente quando você muda, você se planeja para mudar. Ah, estou mudando para tal lugar. Né? Não, eu fui forçada a me deslocar. E aí, quando a gente para poder analisar as centenas de pessoas que, por eventos climáticos extremos, também são forçadas a se deslocar, uma parte da sua identidade ali é afetada. Você vê no Rio Grande do Sul agora, pessoas que moravam em fazendas, que moravam em casas, hoje sobrepostas em abrigos com diversas pessoas de diversos lugares, né? Possivelmente ali, não, como eu já disse, a maioria não pode voltar para os seus territórios, para as suas casas, vai ter que recomeçar. Onde fica o impacto da identidade, né, da conexão com o lugar que você veio, das suas raízes, quando a gente fala, né, desse espaço geográfico? É uma provocação. A gente precisa de muita sensibilidade para poder olhar, né? A gente sempre fala isso, quando a gente pega um morador que sempre viveu numa casa, com cachorro, com plantinha, com quintal, de repente ele perde isso, e aí ele é colocado num apartamento, com uma janela, uma portinha pequenininha, uma caixinha de sapato. Como que eu espero que essa pessoa tenha qualidade de vida, sem considerar de onde ela veio, né, suas especificidades, a sua pessoa como sujeito? Né? Então, Milton Santos, ele me relembra, traz essa sensibilidade de que a gente precisa olhar as pessoas, né, com muito mais sensibilidade do que apenas uma estatística. Nós não somos estatística, nós somos história. E quando acontece um evento climático extremo, existe esse incentivo de olhar as pessoas como milhões de desabrigados, milhões de deslocados. São pessoas que têm uma conexão com aquele território, que têm ali uma vida, uma jornada de construção, que em pouco tempo é completamente destruído e precisa recomeçar, muitas vezes sem nenhum tipo de estrutura e apoio. E, novamente, trazendo essa visão de identidade que Milton Santos traz, a Karina Penha, ela fala um pouco disso também, né? Principalmente a juventude periférica, as comunidades tradicionais brasileiras, tudo que elas têm, que é esse pedacinho de território, por mais violação de direitos humanos que vivencie, ela descobre que o território que ela está ameaçado. Ou seja, o pouco que ela tem e tudo que ela tem está ameaçado. E aí eu vou parafrasear ela aqui. As periferias e comunidades tradicionais brasileiras já precisam lidar com a falta de água, saneamento básico, demarcação de suas terras, racismo e insegurança. Além desses 1000 problemas, ainda são eles os que mais sofrem com os impactos da crise climática. Não tem como essa juventude que vivencia a desigualdade brasileira na ponta não estar ansiosa. Você está descobrindo que o seu território está ameaçado. E muitas vezes o seu território é tudo que essas pessoas têm. E aqui eu recomendo também que assistam o documentário, né, A Tragédia de Petrópolis, A Dor que Impede a Retomada. Fala um pouquinho disso também. Está disponível no YouTube, você colocando o título lá, você consegue acessar. É um documentário rápido, de 30 minutinhos, que traz a perspectiva da tragédia de 2022 a partir do território, das pessoas que foram diretamente e desproporcionalmente afetadas. Aqui, falando rapidamente, eu trouxe isso aqui para poder ilustrar em um outro caso, sobre a diferenciação, né, de impacto na prática. E aí eu trouxe, como na época foi uma aula na época, né, isso foi mês passado, para São Paulo, eu trouxe aqui dois cases, Casa São Paulo e Taboão da Serra, trazendo essas duas personagens aqui, ilustrando, Joana e Marcela. Aconteceu um evento climático extremo. Quais as diferenças de impacto? A Joana, ela mora lá no bairro Alphaville. O bairro dela não foi afetado. Ou se foi afetado, foi de forma mínima. A prefeitura já foi lá, já limpou, já retirou as árvores que caíram. A escola da Joana não é ponto de apoio, logo ela não tem impacto nas aulas dela. E se tiver impacto, ela faz ali em casa, como aconteceu na pandemia, a professora manda ali, né, as tarefas que precisa fazer. Existe ali uma adaptação das necessidades da Joana e das pessoas que, assim como ela, moram em Alphaville. A casa da Joana não foi afetada, então ela não teve perdas, ela não teve danos. A Joana, ela não tem risco de contrair doenças advindas ali das enchentes, dos alagamentos e deslizamentos. A Joana não precisa se preocupar com insegurança alimentar. Os pais dela têm um bom trabalho, tem ali
uma infraestrutura para poder se salvaguardar quando acontece algum evento climático extremo. E a Joana, ela tem acesso a moradia digna, a saneamento básico e recursos para se adaptar à crise do clima. Em contrapartida, a gente tem a Marcela. A Marcela está lá em Taboão da Serra. O bairro da Marcela foi afetado. As aulas dela sofreram impacto, porque a escola dela se tornou um ponto de apoio, um abrigo para famílias desabrigadas. A casa dela foi alagada, fazendo com que a família dela perdesse seus bens materiais, e ela pode ali somar diversas perdas e danos com isso. A Marcela e a sua família, eles têm risco de contrair doenças advindas das enchentes e alagamentos. A Marcela e a família dela também são vulneráveis diante da insegurança alimentar, né? Porque quando a gente fala de impacto da crise do clima, como que os pais da Marcela que estão lá no abrigo, porque perderam tudo, vão voltar a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido? Não tem como. Logo, existe um impacto na renda da Marcela ali, na vulnerabilidade dela e da sua família, em relação a ter o básico ali para poder sobreviver. A Marcela não tem acesso a moradia digna, a saneamento básico e recursos para se adaptar à crise do clima. E agora eu questiono para vocês. Quem tem dinheiro, quem tem infraestrutura, tem muito mais recursos para poder recomeçar quando acontece um evento climático extremo. E quando o impacto acontece, ele é bem menor comparado a pessoas aqui como a nossa personagem Marcela. Então, esse caso aqui é para poder ilustrar os diferentes impactos. Eu poderia trazer o pai da Joana e o pai da Marcela, eu poderia trazer a mãe da Joana e a mãe da Marcela, a gente poderia trazer diversas pessoas aqui e a gente quantificar, mensurar de impacto. E aí, trazendo novamente em relação à justiça ambiental, a importância de nós vermos, né, a perspectiva de justiça dentro de uma ótica de justiça social, de justiça racial, né, que negligenciar a crise do clima, ignorar o racismo ambiental, agrava a violação dos direitos humanos no Brasil e no mundo e estabelece ainda mais abismos de injustiças socioambientais. Então, nós precisamos, novamente, ver como as consequências das mudanças climáticas, elas são sentidas de forma desproporcional por grupos sociais que já sofrem, historicamente, com uma violação de direitos fundamentais. E as pessoas, elas têm sempre os mesmos marcadores sociais. Esse é outro artigo que eu escrevi lá em 2022 também, que está disponível no LinkedIn, inclusive. E aqui eu trago uma provocação. Os que menos contribuem com as mudanças do clima, né, são os que mais são afetados por ela. Isso é justo? Os países desenvolvidos do norte global, eles foram responsáveis por 92% das emissões excedentes, quando a gente fala, né, do efeito estufa do aquecimento global. E quem paga essa conta? São os países emergentes, como Paquistão, como Índia, como Brasil, como países do sul global, sendo que o norte global é o que maior excede, e quando acontece um evento climático extremo, apesar de tudo, tem mais recurso, capital financeiro, para poder ter uma resposta imediata mais rápida, para poder fazer uma adaptação climática acontecer de uma forma mais assertiva, mais célere diante do evento extremo, diferente do Brasil, diferente do Paquistão, diferente da Índia, diferente de países emergentes que também têm ali um histórico de colonização, né? É importante mensurar. Além disso, o Banco Mundial, ele projeta a necessidade de imigração interna de 266 milhões de pessoas entre os países do sul global até 2050. Então, a gente está falando de uma crise migratória sem precedentes, de um deslocamento climático sem precedentes, de um refúgio climático, que aí a gente está falando de pessoas que estão, né, saindo de seus países, cruzando fronteiras sem precedentes. E quem vai pagar essa conta? Fica aqui a grande reflexão. Depois vocês podem me mandar mensagem para a gente poder falar, trocar mais sobre isso. Então, quando a gente fala de justiça climática, lembrando lá da frase do Bullard, é um conceito que envolve essa intersecção do racismo ambiental, da justiça climática, dos direitos humanos e da cidadania, principalmente. Porque a questão climática, ela é global e afeta as pessoas de diferentes raças e classes de uma maneira diferente específica. E é fato que a mudança do clima, ela tem impactos mais devastadores em comunidades que já são marginalizadas e vulnerabilizadas. Então, a gente precisa falar de justiça climática a partir de uma perspectiva de classe e raça. Aqui é um overview rápido, tá? Não vou me estender, porque a gente já falou sobre isso, né? O pai do racismo ambiental, que é o Benjamin Franklin Chaves Jr., e o pai da justiça climática, que é o Robert Bullard, né? Ilustrando ali o que eu venho falando durante toda a nossa palestra aqui. Aqui eu vou falar um pouquinho do Instituto do Clima,
né? Ano passado, nós realizamos a primeira conferência com foco em racismo ambiental e justiça climática antirracista, no Rio de Janeiro, com apoio da secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula. E eu vou passar aqui rapidinho um videozinho de 2 minutinhos para poder ilustrar também tudo que a gente veio falando aqui ao longo das últimas horas ou minutos, porque eu estou um pouco atemporal, então fico aqui com a ajuda dos bastidores também. Estamos no Rio de Janeiro, cartão postal e cidade maravilhosa. Hoje com mais de 6 milhões de habitantes e mais de 1 milhão dessas pessoas vivendo nas comunidades, favelas e nos morros cariocas. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro sofreu com mais eventos extremos e desastres socioambientais do que poderia. Ao longo desses anos, o Rio enfrentou um histórico significativo desses desastres. Enchentes devastadoras inundando os bairros, deslizamentos de terra destruindo as comunidades e fortes tempestades que ameaçaram e ainda ameaçam as vidas. E sabe quem mais sofre diante dessas externalidades ambientais negativas? Grupos historicamente negligenciados. Comunidade negra, comunidade indígena, quilombola, caiçara, em vulnerabilidade social. E isso tem nome, é racismo ambiental. Ninguém mora em locais insalubres porque quer. Ninguém mora em área de risco porque quer. Esses eventos extremos e desastres socioambientais não são ocorrências aleatórias. Quem menos contribui com a crise do clima são os que mais recebem o maior impacto. Isso é justo? As comunidades precisam estar no centro do debate, combater o racismo ambiental e agir com e no mundo para proteger os nossos territórios. Hoje, nós estamos aqui na pré-conferência de racismo ambiental, eventos climáticos extremos e justiça climática para que juntos dialogar sobre todas essas interfaces que vão interferir na vida das pessoas mais vulneráveis desse território no Rio de Janeiro. Nada sobre nós sem nós. Os grupos mais afetados pela crise do clima e desastres socioambientais precisam estar no centro do debate e nas mesas de cocriação de soluções e políticas públicas. Essa é a missão do Instituto do Clima. Bem, aqui já dá para poder ilustrar tudo que a gente falou. Durante a pré-conferência do Rio de Janeiro, a gente elaborou um guia de adaptação climática ali com foco no território, né, trazendo ali as vulnerabilidades da região, né, trazendo protocolos de como agir diante dos eventos climáticos extremos, com foco na proteção dos grupos que estão em áreas disponibilizadas, além também de um e-book que está disponível na rede social, trazendo o mapa de risco da cidade, pontos de apoio, números de emergência, né, porque diferente de países como Índia, Japão, que tem protocolos de como agir diante de um evento climático extremo, o Brasil ainda não tem. A gente precisa, né, ter esses protocolos em voga para saber como agir. Ninguém sabe como agir. Você está num coletivo, num ônibus, acontece um evento climático extremo, o que você tem que fazer para poder ter mais chances de se salvar? Você está na sua casa, tem risco de deslizamento ou inundação, o que você precisa fazer? Então, o Instituto do Clima ele vem com essa visão também de trazer esses protocolos, de trazer de forma mais democrática, de forma mais acessível, principalmente considerando que crise do clima no Rio de Janeiro é uma coisa, crise do clima no Acre é outra. Então, trazendo essas especificidades e criando esses protocolos de proteção aos grupos mais vulnerabilizados. Além disso, nós temos a Universidade Online, que é a Universidade do Clima, onde a gente oferece ali diversos cursos voltados para crise do clima, cidadania, direitos humanos, justiça climática, que são algumas fotos da pré-conferência do Rio. Nós tivemos ali diversas pessoas reunidas, diversos territórios, mais de 51 territórios presentes, diversas mesas de diálogo, tivemos 10 compromissos públicos assinados pela gestão pública do Rio de Janeiro, né? Como eu disse, mais de 51 territórios representados, mais de 800 ali presentes. Para a gente foi muito importante trazer
né, essa visibilidade de diálogo. Aqui, para poder finalizar, que já me avisaram aqui que o nosso tempo, infelizmente, está acabando, eu vou passar rapidinho aqui nos últimos slides, para a gente poder falar sobre narrativas invisibilizadas, né? Como que a gente fala para um homem como esse aqui que fala, eu perdi tudo, tudo mesmo, lamenta homem que teve esposa e 2 filhos mortos na enxurrada de Petrópolis. Como esse homem recomeça a sua vida depois de perder não só seus bens materiais, mas os seus bens mais valiosos, sua família, né? Então, existe um impacto do racismo ambiental, da crise do clima, que ainda é muito difícil de mensurar, que é esse impacto na vida, nas perdas, né? O impacto emocional, o sofrimento que vem após, né, essa vivência. Né? Neta soterrada em Petrópolis, quase 50 anos depois da avó morrer da mesma forma. Então, ó, separadas por 50 anos, 2 mortes causadas pela chuva na mesma família assombram Nadir. Essa é uma matéria que está disponibilizada no G1. E ela fala, minha mãe não fala sobre o que aconteceu. É muito doloroso ver que a filha dela morreu da mesma forma que a mãe tinha morrido, diz a irmã, né, que, enfim, vivenciou a tragédia de 2022 em Petrópolis. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, a crise do clima é uma ameaça à saúde mental. Eles fizeram um relatório com base nos furacões, né, que ocorrem ali com muita frequência nos Estados Unidos. Esse relatório ele aponta que 1 a cada 6 pessoas vítimas de catástrofes apresentam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, de depressão, de suicídio, de ansiedade. Né? E quando a gente faz o recorte do racismo ambiental, né, que são comunidades ali que já sofrem com essa violação de direitos que eu já mencionei durante toda a nossa palestra aqui, né, isso acentua como ter saúde mental no meio do caos social, ambiental e climático. As pessoas perdem um pouco que têm, as pessoas perdem sua família, as pessoas não têm apoio para poder recomeçar as suas vidas. Como eu peço para essas pessoas recomeçarem? Né? Então, a gente está falando aqui de sofrimento emocional, de ansiedade, de depressão, de crise do pânico, de luto, né? De mulheres negras que são chefes de família, de crianças, de grupos, né, que são ali os mais afetados e já tem ali um histórico de vulnerabilidade muito grande. E aqui eu trago a Jussara, que também é moradora de Petrópolis, assim como eu. A Jussara, ela perdeu 2 filhos em 2022, Júlia, de 18 anos, e Anthony, de 2 anos. E eu lembro dela, muito porque eu assisti uma entrevista dela logo após o evento, que me marcou muito, porque eu sou mãe de uma criança de 5 anos, e na época meu filho tinha 2 anos, quando a gente vivenciou o evento climático extremo. E ela falava, meu peito está cheio de leite, eu não tenho meu filho para poder amamentar. E eu, como mãe, que também amamentava na época, aquilo me atravessou muito. E ela fala, a gente fica pedindo a Deus para não acontecer o que aconteceu com a minha família, de mulher que perdeu filhos há 1 ano na tragédia de Petrópolis. Então, são narrativas que, como eu disse, são invisibilizadas. São pessoas que são vistas hoje apenas como estatística. Eu pergunto, quem hoje, em 2024, sabe onde a Jussara está? Será que ela está numa área de risco? Será que ela conseguiu recuperar sua família, o pouco que ela perdeu, o pouco, né, o muito que ela perdeu? E como que a gente mensura a dor da Jussara de perder 2 filhos de uma vez só em um evento climático extremo? Então, é extremamente importante a gente olhar as pessoas como sujeito, como história, e não como estatística. Eu reforço isso para que todos nós consigamos ser disseminadores disso, para que as tragédias não nos transformem em números, mas que a gente consiga sempre sermos visibilizados tal como nós somos, sujeitos de história, para combater a cultura do esquecimento e, principalmente, trazer os danos imensuráveis que essas pessoas hoje, em áreas de risco, vivenciam, pessoas que vivenciaram e são, novamente, esquecidas. Além da ansiedade climática, né, a Karina Penha, ela escreveu um artigo para a Casa Fluminense que ela fala sobre a ansiedade nas periferias, né, diferente de pessoas que não vivem em áreas de risco. Na periferia, quando começa a chover, as pessoas já ficam completamente ansiosas, em pânico. Será que dessa vez que eu vou perder tudo? Levanta os móveis, porque se entrar água, a gente precisa salvar aqui o pouco que a gente tem. Né? E se chover muito, a gente precisa ir para a casa de fulano, de Beltrano, para poder ter mais chance de se salvar. Então, é essa realidade angustiante que as nossas comunidades estão vivendo hoje no Brasil. Né? Então, além dos 1000 problemas que nós temos no Brasil, ainda são esses grupos que mais sofrem com os impactos da crise do clima, os residentes das periferias, das comunidades, com esses marcadores. Aqui eu trago termos também bem rapidinho, tá? Deslocamento climático, como eu disse, são pessoas como eu, que foram forçadas a migrar do seu município, do seu estado. O deslocado, ele migra internamente dentro do seu próprio país, né? Ele não cruza fronteiras, diferente do refugiado, como eu disse.
Os refugiados, eles cruzam ali a fronteira de seus países e ali existe toda uma diretriz internacional, um auxílio, um respaldo, diferente do deslocado, que não tem essa mesma normatização, não tem os direitos garantidos. É uma coisa que hoje o Instituto do Clima, apoiado aí por diversas organizações, vem pautando para que a gente tenha os direitos garantidos de deslocados climáticos no Brasil, considerando que esse número só tende a crescer. Né? Tem uma tarja no Instagram, não lembro a autoria, quem lembrar depois manda aí no chat, que fala, você está mais próximo de se tornar um deslocado climático do que um bilionário, ou um milionário. E é verdade. Né? Existe uma falsa sensação de segurança, mas os territórios estão completamente ameaçados. Então, você está aí me escutando, você pode se tornar o próximo deslocado climático. Além de desalojados, que são pessoas ali após um desastre, segue para casa de um parente, de um amigo em caráter temporário, e pessoas desabrigadas que não têm como retornar para os seus territórios, para as suas casas. Como eu disse, recomendo aqui que leiam esse meu artigo sobre deslocamento versus refúgio, trazendo ali a visibilidade do que, porque nós precisamos, né, tratar do deslocamento como algo muito importante, porque é outra crise de migração e deslocamento sem precedentes que a gente está vivenciando e vai se acentuar ainda mais, né, para que nós tenhamos uma categorização de deslocados como uma nova forma de migração, tendo ali personalidade jurídica própria, para que esse grupo tenha direitos, para que esse grupo tenha apoio para recomeçar suas vidas com dignidade, considerando a integralidade de saúde, de educação, de emprego, de renda, né, para que essa pessoa e essas famílias consigam, né, se reerguer da melhor maneira possível. Aqui alguns dados do IDMC que trazem ali, né, quantas pessoas nós temos deslocadas hoje no Brasil. É um dado que já está obsoleto, considerando o último evento extremo agora no Rio Grande do Sul, que esse número alavancou de uma maneira muito exponencial. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul quase 800 mil pessoas deslocadas, né? Então, são dados que vão precisar serem atualizados. Os trabalhos que a gente vem fazendo no Instituto do Clima, né, de elaboração de projetos de leis com foco ali, né, na elaboração desses projetos por pessoas que vivenciaram de forma direta os eventos climáticos extremos. Então, como eu disse, a gente já tem um projeto ali protocolado com a deputada federal Erika Hilton, né, que foi protocolado ano passado, foi protocolado em maio agora, e a gente vem, né, nessa luta para conseguir fazer acontecer, ser aprovado, para que as pessoas sejam ali amparadas, assim como essas 800 mil pessoas que eu mencionei no Rio Grande do Sul, sejam ali amparadas em seus direitos para recomeçar as suas vidas de uma maneira digna. Esse PL agora segue em tramitação e tem sido apoiado por diversos outros deputados ali. A gente conta muito com a sociedade civil para pressionar para que esse PL seja efetivamente aprovado e que impacte de forma positiva todas as centenas de milhares de pessoas hoje que são deslocadas climáticas no Brasil. Aqui um pouquinho da emenda da Minha Casa Minha Vida, que foi ano passado, agora falando da data correta, que a gente fez essa incidência junto com o Instituto Marielle Franco, que está em vigor, ou seja, se você não sabia dele, dá um Google aí, entra no site do Instituto do Clima e se informe. Pessoas residentes em áreas de risco, vítimas de eventos climáticos, desastres socioambientais, tem critério de prioridade de acesso ao programa habitacional, né? Então, é algo extremamente importante para poder fazer valer, né, a nossa Constituição brasileira de moradia digna para todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Aqui, para a gente finalizar, apesar da crise do clima ser um problema, né, extremamente sem precedentes e algo muito urgente, há formas, há soluções. E para combater o racismo ambiental, a crise do clima, nós temos ferramentas como a incidência política popular, que é a sociedade civil organizada, mobilizada, para poder buscar soluções junto ao poder público, e aí o Instituto do Clima tem esse foco de colocar as pessoas mais afetadas na mesa de formulação de políticas públicas, porque ninguém melhor do que nós para poder trazer as nossas demandas, para poder trazer o que a gente precisa para poder proteger os nossos territórios. E também tem a litigância climática, que é a responsabilização de quem causou o dano, seja uma empresa, como no caso de Brumadinho, de Samarco, de Mariana, como governos também. Então, os indivíduos e organizações podem ir para a justiça pleitear reparação contra aqueles que causaram problemas relacionados a mudanças climáticas, como a gente está vendo, por exemplo, diversos casos, né, no Brasil e no mundo, que vem se acentuando, a sociedade civil se reunindo para protocolar ações civis públicas contra empresa XPTO que está ali utilizando aquele terreno
próximo de uma maneira irregular que está afetando aquela comunidade. Então, o litígio climático é outra ferramenta, né, para a gente poder trazer a responsabilização de quem causa os danos. Aqui tem um caso agora também recente no Brasil, em que um agropecuarista foi condenado, né, a pagar ali 44 milhões para poder reparar todo o impacto negativo que ele causou ao meio ambiente, né, o gás carbônico ali que ele emitiu. E, para poder fechar, já que o nosso tempo aqui está acabando, infelizmente, a gente precisaria de mais tempo para poder falar de forma mais profunda aqui de todas essas temáticas. É extremamente importante o envolvimento das comunidades, né, na formulação de políticas públicas, porque sem essa participação, as políticas públicas perdem o contato com a realidade, e não é isso que a gente quer. Comunidades fortes geram políticas fortes, ou seja, vamos nos unir, vamos somar forças para que estejamos no centro do diálogo, no centro da discussão, no centro das negociações, porque não tem como mais as coisas serem decididas sobre nós sem nós estarmos na mesa. Então, o envolvimento das comunidades afetadas é essencial para uma política efetiva. A gente precisa de uma articulação estratégica multissetorial, envolvendo todos os setores da sociedade, a crise do clima, a responsabilidade de todos nós, e os grupos mais afetados precisam estar no centro disso. E aqui eu trago um pouquinho de comunidades ao redor do mundo que vêm liderando, né, soluções, enfrentamento efetivo pelas comunidades. A Índia, por exemplo, já desenvolve casas resistentes a inundações, né? A Índia, por exemplo, consegue evacuar milhões de pessoas antes de um ciclone acontecer. A gente está falando de agir de forma responsiva e não de forma reativa. Acontece evento climático extremo e a gente responde, não, a gente precisa agir antes que a coisa aconteça, né? Fazer uma gestão de riscos mais efetiva, com foco em salvaguardar vidas, ou seja, até a própria ONU destacou o papel da Índia no combate à mudança do clima, e é importante relembrar que a Índia é considerada a favela do mundo, né? Super populosa, não tem ali uma infraestrutura econômica, né, comparada a países, né, coloniais, enfim, e vem liderando soluções baseadas ali na articulação das comunidades. Então, eu agradeço muito, teria mais slides aqui para poder passar, mas infelizmente, por causa do tempo, a gente não consegue, mas eu agradeço muito esse tempo aqui que foi partilhado com vocês. Eu espero muito que isso não fique aqui, tá? Eu espero que isso seja disseminado para onde vocês forem a partir daqui, tá? É extremamente importante que vocês disseminem esse conhecimento, que vocês falem sobre crise do clima, sobre racismo ambiental, sobre direitos humanos, né? No café da manhã, no café da tarde, no jantar, nas rodas sociais, é extremamente importante, porque é um assunto que afeta a todos nós, de diferentes formas. Hoje, afeta os grupos mais vulnerabilizados, mas amanhã pode ser você, que não está numa área de risco, mas assim como eu, vai ser afetado. Então, fica aqui o meu apelo para que esse tema seja amplamente divulgado, para que a gente consiga trabalhar na proteção das pessoas que mais precisam, para que a gente consiga fomentar uma justiça climática equitativa, antirracista, e principalmente que a gente consiga estar sempre melhor preparado para quando os eventos climáticos acontecerem, para proteger cada vez mais pessoas e territórios. E aqui convido também vocês conhecerem o Instituto do Clima, @Instituto do Clima no Instagram, tem o nosso site também disponibilizado na internet, e fiquem por dentro do que a gente vem fazendo, somem com a gente para que a gente consiga efetivamente combater a crise do clima e o racismo ambiental de forma efetiva, sempre pensando na proteção de pessoas e territórios. Agradeço ao time aqui que me convidou para estar aqui hoje, e contem comigo, e eu desejo um ótimo dia para vocês, que vocês tenham muito o que pensar hoje, após essa palestra, tá bom? Muito obrigada. Com certeza teremos muito para refletir e disseminar também. Nossa, agradeço muito a sua fala, foi muito enriquecedora. Acho que as definições, né, os termos, eu acho que isso é fundamental, porque acho que acaba tudo caindo, às vezes, nas falácias, né, e esses termos, o significado efetivo deles vão se perdendo, e aí a importância de tudo isso, a gravidade de tudo isso acaba se perdendo também. E, nossa, agradeço muito mesmo a palestra. Não tenho nem o que dizer, assim, foi muito enriquecedora mesmo. Acho que saímos todos daqui refletindo sobre a gravidade de tudo isso,
e sobre o nosso papel também, né, enquanto atores ativos de tudo que está acontecendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada e contem comigo. Agradeço também a presença de todo mundo. Hoje eu vou encerrar aqui a gravação.